Vocês acabam indicando isso também na pesquisa? Algumas coisas a gente está utilizando nessa devolução que eu comentei que nós fazemos com cada voluntário, né? A gente devolve para eles como está o déficit de memória. Algumas coisas a gente tem conversado com eles, mas coisas que já são mais comprovadas na literatura. Porque é bastante temerário a gente ter um primeiro dado no mundo, né? Que fale sobre, por exemplo, o excesso de horas gastas vendo televisão prejudica a memória. Digamos que esse seja o primeiro dado do mundo, né? A gente não vai dizer para as pessoas que não pode ver televisão porque é só o primeiro dado, né? A evidência para a gente poder aplicar para o paciente tem que ser uma evidência mais rica, com mais dados na literatura mundial. Mas tem algumas coisas sim que a gente já tem conversado com essas pessoas, principalmente o grupo da psicologia, que é o grupo de alunos e a professora que trabalha mais diretamente com esses voluntários, né? Tem indicado questões que muitos já devem ter ouvido falar, como, por exemplo, praticar palavras cruzadas, né? Ler, mas não ler sempre sobre o mesmo assunto, ler sobre assuntos variados, né? E a questão da diversidade de atividades. Por mais que ler seja bom, se a pessoa fica lendo o dia inteiro, todos os dias, isso não vai melhorar a memória dela, né? Então tem algumas coisas que o nosso projeto está mostrando, mas que já são mais consenso no mundo, né? E essas coisas sim nós temos passado para os voluntários, como um retorno do que eles podem fazer para prevenir, já que eles têm, alguns apresentam um leve déficit, para prevenir que esse déficit se acentue. E os próximos passos, né? A partir do momento que vocês estão agora na pesquisa, assim, o que vocês estão planejando para nós precisamos, como eu falei no início, aumentar essa amostra, né? Então, qualquer pessoa que tenha algum parente, algum vizinho, algum conhecido com mais de 50 anos que se interesse sobre esse assunto, vai ser muito bem-vindo no nosso projeto, né? É muito interessante entrar em contato, sim, e para participar do projeto, né? Porque realmente nós precisamos aumentar essa amostra. Uma coisa que aconteceu agora nos últimos meses, nós firmamos um convênio com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, esse tipo de seleção vai começar a acontecer na cidade de Porto Alegre também. Ampliar muito mais. Claro, então a amostra vai aumentar mais rapidamente, né? Então, mas além da questão do tamanho amostral, tem algumas questões que a gente ainda quer trabalhar melhor, que são, por exemplo, o consumo de selênio tem um papel interessante para a memória. Nós queremos ver se esse consumo de selênio é benéfico para todo mundo ou se é benéfico só para algumas pessoas e para outras nem tanto. E aí vai entrar a parte da gente cruzar os dados de consumo alimentar com os dados de genética, né? Porque daí, na verdade, estamos levando para um outro lado que é uma área chamada de nutrigenética, né? Que é a área assim, que mistura a nutrição com a genética. E para isso já tem que ter um resultado já Exatamente. Já pronto, então, os né? preliminares, a gente está vendo que o selênio é bom, mas nós queremos continuar isso para ver o quanto o selênio é bom. Será que é bom para todo mundo? Ou será que ele é mais indicado para algumas pessoas? Porque isso no futuro vai fazer com que, por exemplo, os nutricionistas, né, possam dar uma dieta personalizada para aquela pessoa que está começando a apresentar um déficit de memória. Isso já está programado no pesquisa de vocês? Isso está programado, isso é um dos objetivos. Na verdade, desde o início, a gente pensou em, primeiro, investigar cada coisa separadamente, né, e aí, no final, cruzar todos os dados, né? E essa área da nutrigenética é uma área que eu já desenvolvi um projeto na Fevale, não com memória, mas com perfil lipídico, com colesterol. E é uma área que eu me interesso muito, né? E é uma área que está crescendo muito no Brasil, né? Então, é uma coisa que a gente quer investir bastante, essa questão da interação entre a dieta e a genética. Professora, para a gente encerrar, então, essa questão de benefícios mesmo, não só para os voluntários que já estão participando desse projeto, mas para todas as pessoas que podem ser beneficiadas com isso, né? De que forma isso realmente pode atingir essas pessoas, né? Na verdade, qualquer projeto de pesquisa, eu acho que é importante se pensar que o voluntário que está entrando para aquele projeto de pesquisa, ele está ajudando para um benefício muito maior, né? Que é do conhecimento daquela questão, né? Então, o voluntário, ele tem um retorno imediato para ele, que é
ele fica sabendo de como anda a memória dele. Tem um acompanhamento mesmo. Né, que é uma questão imediata. Mas a questão para a sociedade é uma questão muito mais ampla e mais a longo prazo, né? Porque a gente tem que pensar no número de pessoas que vão poder ser beneficiadas no futuro quando esse tipo de conhecimento puder ser aplicado para a prevenção das doenças relacionadas à demência e à memória, né? Então, eu acredito que o maior... A melhor coisa desse tipo de projeto de pesquisa seja não só a aplicação para o voluntário que participa. Eu acho que o voluntário que participa tem que ter essa consciência, assim, que a participação dele é muito importante, porque além de ele pegar o retorno imediato, ele está ajudando no benefício do conhecimento daquela questão, né? Que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai ser aplicado. Gostaríamos que mais cedo, mas a gente não tem como prever isso quando faz um projeto, né? Então... Depende realmente do número de voluntários, dos resultados apresentados. Com certeza. Né? Tá certo, então, professora Fabiana, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Em Dia com a Ciência, hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, tchau!